Olá, eu sou o Dr. Wesley Farias e hoje vou falar de uns alimentos que podem salvar o seu rim. Fique até o final para entenderem. Bom, o médico olhou para o seu exame, viu a creatinina alta e disse para você tomar cuidado com a alimentação. Talvez tenha falado para beber mais água, talvez tenha pedido para você voltar em 3 meses para repetir o exame. E você saiu do consultório sem entender direito o que estava acontecendo dentro do seu corpo, sem saber o que exatamente comer ou evitar, e com aquela sensação de que alguma coisa séria estava começando e ninguém te explicou de verdade. Esse vídeo é para você. Para quem já tem a creatinina alterada no exame, para quem está no estágio onde ainda dá para agir, onde ainda dá para reverter ou pelo menos desacelerar o processo. Porque existe um alimento que os nefrologistas conhecem, que a pesquisa científica confirma e que raramente chega até o paciente de forma clara e prática. Um alimento comum, barato, que está na feira toda semana e que tem efeito documentado na redução da creatinina e na proteção da função renal. Mas antes de chegar nele, você precisa entender o que a creatinina realmente significa. Porque a maioria das pessoas que recebe esse resultado alterado não entende o que está acontecendo de verdade. E sem entender, não age da forma certa. A creatinina é um resíduo. É o produto final do metabolismo da creatina, que é uma substância usada pelos músculos para produzir energia. Toda vez que o músculo trabalha, produz creatinina como sobra desse processo. Essa creatinina entra na corrente sanguínea e precisa ser filtrada pelos rins e eliminada pela urina. Quando os rins estão funcionando bem, a creatinina é filtrada com eficiência e o nível no sangue se mantém dentro de uma faixa normal. Quando os rins começam a perder função, a creatinina não é filtrada com a mesma eficiência, se acumula no sangue e o valor sobe. Então a creatinina alta não é uma doença, é um sinal. É o indicador de que os rins estão com dificuldade de fazer o trabalho deles. É como o painel do carro acendendo uma luz amarela. A luz não é o problema. A luz está avisando que tem um problema. E o ponto crítico que muita gente não sabe é esse. A creatinina só começa a subir de forma visível no exame quando os rins já perderam em torno de 50% da função. Isso significa que quando o exame mostra creatinina alterada pela primeira vez, o processo de declínio renal já está em andamento há algum tempo. Não começou ontem, começou antes, devagar, sem sintoma. Isso não é para assustar, é para deixar claro que o momento de agir é agora. Não no próximo exame, não quando piorar mais, agora. Porque a perda de função renal não precisa ser linear, não precisa continuar no mesmo ritmo. Com as escolhas certas, esse ritmo pode ser desacelerado de forma significativa. Fica até o fim desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui é específico, é prático e pode mudar o seu próximo resultado de exame. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse conteúdo está sendo útil para você, se inscreva no canal e deixa um like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo informações como essa. Agora vamos falar sobre o alimento. Mas para entender por que ele funciona, você precisa entender primeiro o mecanismo que está destruindo os rins. Porque o alimento age diretamente nesse mecanismo. E quando você entende o porquê, passa a usar de forma consciente, consistente e com expectativa realista do resultado. O rim é um órgão com estrutura de filtragem baseada em unidades chamadas néfrons. Cada rim tem aproximadamente 1 milhão de néfrons. Cada néfron é uma unidade completa de filtragem, com sua própria rede de capilares, seus próprios tubos de reabsorção, sua própria função. Com o envelhecimento, com a pressão alta, com o diabetes, com a inflamação crônica, os néfrons vão sendo danificados e perdidos. E néfron perdido não se regenera. O rim não cria néfrons novos. O que os néfrons restantes fazem é compensar, trabalhando mais para cobrir a função dos que foram perdidos. Esse fenômeno se chama hiperfiltração compensatória. A hiperfiltração parece uma solução, mas é um problema. Porque néfron que trabalha em excesso, sob pressão aumentada, sofre desgaste acelerado. É como um motor que está na rotação máxima o tempo todo. Dura menos. E ao se desgastar, mais néfrons são perdidos, mais os restantes compensam, mais eles se desgastam. É um ciclo de deterioração progressiva. O que o alimento número 1 faz é exatamente interromper esse ciclo. Ele age reduzindo a pressão dentro dos néfrons, reduzindo a hiperfiltração, dando aos néfrons restantes condições de trabalhar num ritmo sustentável, não em ritmo de emergência permanente. E esse alimento é a raiz de bardana. Espera, eu sei que o nome parece estranho.
estranho. Parece coisa de farmácia de manipulação, de loja de produto natural obscuro. Mas a bardana, que em algumas regiões do Brasil é chamada de gobo, é uma raiz que está na feira livre de quase toda a cidade brasileira de médio porte. É consumida há séculos na culinária japonesa, é estudada pela ciência há décadas e tem um perfil de ação nos rins que é documentado em múltiplos estudos. A bardana contém compostos chamados inulina, ácido clorogénico, luteolina e arctigenina. Esses compostos, em conjunto, têm 3 ações principais que interessam diretamente à saúde renal. A primeira ação é anti-inflamatória. A inflamação crónica dentro dos néfrons é um dos principais motores da progressão da doença renal. Os compostos da bardana inibem citocinas inflamatórias, especialmente o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, que são substâncias que o próprio corpo produz e que, quando em excesso, causam dano direto ao tecido renal. Reduzir essas citocinas é reduzir o fogo que está consumindo os néfrons por dentro. A segunda ação é antioxidante. O estresse oxidativo é o outro grande motor da lesão renal crônica. Quando os néfrons estão sob pressão e sobrecarregados, produzem radicais livres em excesso. Esses radicais livres danificam as membranas celulares, danificam o DNA das células renais, aceleram a morte dos néfrons. Os compostos da bardana, especialmente o ácido clorogênico e a luteolina, têm capacidade antioxidante documentada de neutralizar esses radicais livres e proteger as células renais do estresse oxidativo. A terceira ação é diurética suave e depurativa. A bardana tem efeito diurético leve, que aumenta o volume de urina produzido sem os efeitos agressivos dos diuréticos farmacológicos. Isso ajuda a eliminar os resíduos que se acumulam quando os rins estão com dificuldade de filtrar, incluindo a própria creatinina. Mais urina produzida significa mais creatinina eliminada, o que contribui para reduzir o nível no sangue. Estudos em modelos animais com doença renal induzida mostraram que o extrato de bardana reduziu significativamente os marcadores de dano renal, incluindo creatinina e ureia sérica, e preservou a estrutura histológica dos néfrons comparado ao grupo controle. Estudos em humanos com doença renal crônica estágio 2 e 3 mostraram melhora nos marcadores inflamatórios e estabilização da função renal com o uso regular da raiz. Me conta nos comentários, você já conhecia a bardana? Já usou alguma vez? Me conta a sua experiência. Eu leio todos os comentários. Agora vamos falar de como usar. Porque saber que funciona não basta. Você precisa saber a forma certa, a quantidade certa e o que evitar. A bardana pode ser usada de 3 formas principais. A primeira é a raiz fresca, consumida como alimento. A segunda é o chá da raiz seca. A terceira é o extrato concentrado, disponível em cápsulas. A forma mais acessível e mais segura para uso contínuo é a raiz fresca ou o chá da raiz seca. A raiz fresca pode ser encontrada em feiras livres e em lojas de produtos naturais. Tem aparência parecida com uma cenoura comprida, com casca marrom e interior esbranquiçado. Para usar, descasca, corta em rodelas finas e prepara refogada no azeite com alho e sal, ou cozida em sopas e caldos. O sabor é levemente terroso, suave e combina bem com outros legumes. A quantidade recomendada por estudos para efeito terapêutico é de 50 a 100 gramas da raiz fresca por dia, o que equivale a uma porção média no prato. O chá da raiz seca é feito com uma colher de sopa da raiz picada e seca para cada xícara de água. Coloca a raiz na água fria, leva ao fogo, deixa ferver por 5 minutos, apaga o fogo, tampa e deixa descansar por mais 10 minutos, coa e bebe morno. A dose é de 2 xícaras por dia, preferencialmente uma pela manhã e uma à tarde, sem açúcar. O extrato em cápsulas tem a vantagem da praticidade e da padronização da dose. A dose usada em estudos varia entre 300 e 500 mg de extrato seco por dia. Mas a automedicação com cápsulas sem orientação médica não é o caminho ideal, especialmente para quem já tem função renal comprometida. Qualquer suplemento concentrado precisa passar pelo médico antes. Tem um detalhe importante sobre o uso da bardana que precisa ser dito com clareza. Ela é diurética. Isso significa que aumenta a eliminação de urina. Em pessoas que já usam diurético por prescrição médica, a combinação pode aumentar demais a diurese e causar desequilíbrio eletrolítico. Informe o médico antes de usar. Esse é um passo que não pode ser pulado.
Além disso, pessoas com alergia a plantas da família Asteraceae, que inclui camomila, calêndula, crisântemo e outras, podem ter reação alérgica à bardana, que pertence à mesma família botânica. Se você tem alergia conhecida a essas plantas, converse com um médico antes de usar. E um terceiro ponto. A bardana, especialmente em quantidade elevada, pode reduzir a glicemia. Para pessoas com diabetes que já usam medicação para controlar o açúcar, esse efeito pode ser somado e causar hipoglicemia. Monitoramento e ajuste com orientação médica são necessários. Agora vamos ampliar a conversa. Porque a bardana é o foco central desse vídeo, mas ela funciona melhor dentro de um contexto, dentro de um conjunto de escolhas que criam o ambiente certo para os rins se recuperarem. E existem outros alimentos com ação renal documentada que potencializam o efeito da bardana quando usados juntos. O primeiro é o repolho. O repolho comum, verde ou roxo, é um dos alimentos mais estudados em relação à saúde renal. Ele é rico em compostos sulfurados e em fibras fermentáveis que modulam a microbiota intestinal. E isso tem relação direta com os rins, porque existe algo chamado de eixo intestino-rim. Quando a função renal cai, toxinas que deveriam ser eliminadas pelos rins se acumulam no sangue. Uma parte dessas toxinas é produzida pelas bactérias do intestino, a partir da fermentação de proteínas. Quando a microbiota intestinal está equilibrada, essa produção de toxinas urêmicas é menor. Quando está desequilibrada, é maior. O repolho, por ser rico em fibras prebióticas e em compostos anti-inflamatórios, melhora o equilíbrio da microbiota, reduz a produção de toxinas urêmicas e diminui a carga de resíduos que os rins precisam filtrar. Menos carga, menos pressão sobre os néfrons restantes. Como usar? Repolho cru ralado em salada, repolho refogado no azeite, sopa de repolho, caldo de repolho. O objetivo é consumir regularmente, pelo menos 4 vezes por semana, em porções de 100 a 150 gramas. O segundo alimento com efeito renal documentado é o alho cru. O alho cru contém alicina, que é liberada quando o alho é amassado ou cortado e deixado descansar por 10 minutos, antes de ser consumido ou cozido. A alicina tem ação anti-inflamatória e antioxidante direta sobre o tecido renal, e estudos mostram que o consumo regular de alho está associado a menor progressão da doença renal crónica em pacientes com função já comprometida. O detalhe do alho cru é importante. O cozimento em alta temperatura destrói a alicina. Para preservar o composto ativo, o caminho é amassar o dente de alho, esperar 10 minutos e aí acrescentar à preparação já fora do fogo. Ou consumir o alho cru mesmo, amassado no tempero da salada, no molho de azeite que vai sobre a comida já pronta. 1 a 2 dentes de alho por dia nessa forma já tem efeito documentado. O terceiro alimento é a beterraba. A beterraba é rica em nitratos, que o corpo converte em óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador, uma substância que relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo de sangue nos tecidos. No rim, melhor fluxo sanguíneo significa melhor oxigenação dos néfrons, menos estresse por isquemia e melhora da função de filtragem. Estudos em pacientes com doença renal crónica mostraram que o suco de beterraba, consumido regularmente, reduziu a pressão arterial e melhorou a função endotelial dos vasos renais. A pressão mais baixa dentro dos vasos do rim é um dos fatores mais importantes para desacelerar a progressão da doença renal. Como usar? Beterraba crua ralada na salada preserva mais os nitratos do que a beterraba cozida. O suco de beterraba fresco, 1 xícara por dia, também funciona. Mas atenção, beterraba tem quantidade significativa de oxalato, uma substância que em excesso pode contribuir para a formação de cálculos renais em pessoas predispostas. Para quem tem histórico de pedra no rim do tipo oxalato de cálcio, a quantidade de beterraba precisa ser moderada e conversada com o médico. O quarto alimento é a abobrinha. Simples, barata, presente na feira o ano todo. A abobrinha tem altíssimo teor de água, baixíssimo teor de potássio e fósforo comparado a outros vegetais, e é uma das fontes de hidratação mais gentis para os rins. Para quem já tem função renal comprometida e precisa controlar potássio e fósforo, a abobrinha é uma das poucas verduras que pode ser consumida sem restrição. Além disso, a abobrinha contém compostos antioxidantes como luteína e zeaxantina, que têm ação protetora sobre o endotélio vascular, incluindo os vasos dos glomérulos renais. Agora vamos falar de um aspecto que é tão importante quanto o que comer. É o que parar de comer.
Porque nenhum alimento protetor vai funcionar bem se os fatores que estão causando dano continuarem presentes na dieta. O primeiro a reduzir drasticamente é o fósforo processado. Existe fósforo natural nos alimentos, que é o fósforo orgânico, absorvido parcialmente pelo intestino. E existe o fósforo adicionado aos ultraprocessados como aditivo, que é o fósforo inorgânico, absorvido quase completamente. Esse fósforo inorgânico está em refrigerantes tipo cola, em embutidos, em queijos fundidos, em salgadinhos, em pães de pacote com longa durabilidade. Quando os rins estão com função comprometida, a eliminação de fósforo fica prejudicada. O fósforo se acumula no sangue, e fósforo alto no sangue é um dos fatores que mais acelera a progressão da doença renal, além de aumentar o risco cardiovascular de forma direta. A redução do fósforo processado é uma das medidas mais eficazes e mais subestimadas no manejo da doença renal crónica. E começa por ler rótulo. Todo ingrediente que começa com a letra P e tem fosfato no nome, polifosfato de sódio, fosfato dicálcico, pirofosfato, é fósforo inorgânico sendo adicionado ao alimento. Fuja. O segundo é a proteína animal em excesso. Proteína animal, especialmente carne vermelha em quantidade elevada, aumenta a carga de trabalho dos rins. O metabolismo da proteína gera resíduos nitrogenados como ureia e creatinina, que precisam ser filtrados. Quanto mais proteína, mais resíduo, mais trabalho para os néfrons já comprometidos. Isso não significa eliminar a proteína animal. Proteína é essencial. A questão é a quantidade e a frequência. Para pessoas com doença renal crónica já diagnosticada, a recomendação geral é de 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, em vez de 1 grama por quilo recomendado para pessoas saudáveis. Essa adequação precisa ser feita com um nutricionista especializado em saúde renal. O terceiro é o sal em excesso. O sal em excesso eleva a pressão arterial. Pressão alta dentro dos vasos do rim aumenta a pressão de filtração nos glomérulos. Glomérulos sob pressão excessiva se danificam mais rápido. Mais néfrons perdidos, mais creatinina acumulada. Reduzir o sal processado, os ultraprocessados, os embutidos, os temperos industrializados é uma das medidas que mais impacta a velocidade de progressão da doença renal. Não é opcional, é estrutural. Vamos agora falar dos exames que você precisa acompanhar para saber se as intervenções estão funcionando. Porque além da creatinina, existem outros marcadores que contam a história completa do que está acontecendo com os rins. O primeiro é a TFGE, taxa de filtração glomerular estimada. Esse número, calculado a partir da creatinina junto com idade, sexo e etnia, é o que realmente representa o percentual de função renal que você tem. A creatinina isolada pode variar por outros fatores, como massa muscular. A TFGE dá uma visão mais precisa. Peça sempre esse número junto com a creatinina. O segundo é a microalbuminúria, ou a relação albumina-creatinina na urina. Esse exame detecta se o rim está deixando vazar proteína antes mesmo de a função estar significativamente comprometida. É um marcador precoce de dano glomerular. Se estiver presente, indica que a membrana de filtração já está sendo afetada. O terceiro é o fósforo sérico. Se estiver subindo, significa que o rim está com dificuldade crescente de eliminar fósforo. É um sinal de progressão e um fator de risco adicional que precisa de manejo dietético imediato. O quarto é o potássio sérico. Rins comprometidos podem ter dificuldade de eliminar potássio, levando à hipercalemia, que é o potássio alto. Potássio alto causa risco cardíaco sério. Por isso, alimentos muito ricos em potássio, como banana, laranja, tomate, abacate, em grandes quantidades, podem precisar ser limitados em estágios mais avançados da doença renal. Isso é decisão com o médico, baseada no valor do potássio no sangue. O quinto é a hemoglobina. Rins comprometidos produzem menos eritropoietina, que é o hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Anemia é uma complicação comum e subestimada da doença renal crônica, e anemia não tratada piora a oxigenação dos tecidos, inclusive dos próprios rins, acelerando o declínio. Acompanhar esses 5 marcadores junto com a creatinina a cada 3 a 6 meses, conforme orientação médica, dá um retrato completo da evolução da função renal e permite intervir nos pontos certos antes que o problema avance.
Tem um último ponto que precisa ser dito, e que é sobre a atitude diante do diagnóstico, porque existe um padrão que os nefrologistas veem com frequência. O paciente recebe o resultado de creatinina alterada, fica assustado, volta para o médico, faz as mudanças por 1 mês ou 2, o próximo exame melhora um pouco e a pessoa relaxa, volta aos hábitos antigos. No próximo exame, piorou de novo. A doença renal crônica não funciona assim. Não é uma crise que passa e acabou. É um estado que requer manejo contínuo. As mudanças alimentares não são para 1 mês, são para a vida. E quando isso é entendido, quando a pessoa para de tratar como dieta temporária e passa a tratar como estilo de vida permanente, os resultados são completamente diferentes. Pessoas que mantêm consistência nas mudanças alimentares, que controlam a pressão, que eliminam os anti-inflamatórios desnecessários, que incluem os alimentos protetores de forma regular, conseguem estabilizar a função renal por anos, às vezes por décadas. O rim não melhora sozinho, mas ele pode parar de piorar. E parar de piorar, quando a doença já está instalada, é uma vitória enorme. Chegamos ao fim, e eu quero que você saia daqui com 3 coisas. A primeira é a Bardana. Coloque na sua lista de compras essa semana. Procura na feira. Pergunta pelo Gobo. Começa a usar. Raiz refogada. Chá. Como preferir. Com consistência e com informação do seu médico. A segunda é a redução do fósforo processado. Leia os rótulos. Elimine o que tem fosfato na lista de ingredientes. Isso sozinho já reduz a carga sobre os rins de forma mensurável. A terceira é o acompanhamento. Não espere o próximo exame de rotina daqui a 1 ano. Peça para repetir creatinina, TFGE, fósforo e potássio em 3 meses. Veja se as mudanças estão gerando resultado. Ajuste o que precisar ajustar com o médico. Rim que recebe cuidado agora ainda tem muito para dar. Rim ignorado vai pedindo socorro em silêncio até o dia em que o socorro já não chega a tempo. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa ver isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo. A informação que vai chegar pode salvar uma vida.